Fala pessoal, continuando o nosso estudo do caderno 4, agora a gente vai comentar as questões de número 7 até a questão 10. Essas questões vão falar basicamente a respeito de função do segundo grau. Na questão número 7, por exemplo, a gente precisa calcular os coeficientes desconhecidos da função y que é igual a x ao quadrado menos bx mais 7. Fica fácil porque no próprio enunciado a gente já tem o valor de y e de x, que são respectivamente menos 1 e 1. Então, nós vamos pegar esses valores e substituir na função, dessa forma. Aí a gente já consegue ver que para calcular, para a gente encontrar os termos desconhecidos, a gente só precisa encontrar o valor de b. Utilizando as propriedades matemáticas que a gente já aprendeu, nós vamos fazer os cálculos para encontrar esse valor. É muito simples. Na questão número 8 até a questão número 10, a gente vai analisar as propriedades dos gráficos e colocar em prática o que a gente aprendeu sobre essas propriedades aqui. Por exemplo, na questão número 8, a gente precisa determinar qual é o gráfico que representa a função 2x ao quadrado menos 8x mais 6. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos analisar que o valor de A é 2, o valor de B é menos 8 e o valor de C é 6. É importante fazer essa análise porque aqui a gente já percebe que o A ele representa um número positivo. A equivale a 2. Então, se A ele é um número positivo, logo nós podemos concluir que a nossa parábola vai ter o vértice voltado, ou a sua concavidade, perdão, a concavidade da parábola é voltada para cima. Isso significa que a letra B e a letra D são eliminadas. Elas não servem para a gente porque a concavidade está voltada para baixo. Então, nós ficamos apenas com a letra A e a letra C. Como determinar qual é a resposta correta? Existem duas maneiras, pessoal. A primeira maneira é determinar as raízes, que é x' e x duas linhas. Lembram que a gente utiliza essa fórmula, né? Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, utilizando essa fórmula, a gente vai descobrir se essas raízes elas equivalem aos valores 1 e 3, ou se elas equivalem aos valores menos 1 e 3. A partir daí, a gente pode determinar qual é o gráfico correto. Outra maneira da gente responder essa questão, e é uma maneira muito mais fácil, por isso eu recomendo para vocês, é analisar o valor de B. Vejam só, aqui eu tenho que B equivale a menos 8. Por que a gente vai fazer essa análise? Porque é importante entender que o valor de B representa o ponto em que a parábola corta o eixo do y. Se B equivale a menos 8, um número negativo, então a parábola vai estar cortando sim em algum ponto o eixo y. Daí eu só preciso pensar, entre a alternativa A e a alternativa C, qual é a parábola que está cortando o eixo y? Fica no ar a pergunta. Agora vamos analisar a questão número 9. Na questão número 9, a gente precisa também determinar qual é a parábola que representa uma função cujo determinante é negativo, ou seja, o delta é menor que zero. Como que a gente faz isso? Tem uma dica matadora para vocês. Essa aí, ó. Sempre que o delta for negativo, a parábola nunca toca o eixo y, o eixo x, perdão. Então, é só analisar qual dessas parábolas aí não está tocando o eixo x. Essa vai ser a nossa resposta, beleza? Vamos agora para a questão número 10. Na questão número 10, a gente também precisa indicar qual é a parábola que está representando a função menos x ao quadrado mais 1. É importante dizer que nessa função a é negativo, equivale a menos 1, b é igual a zero, porque não temos nessa função o valor de b, e c é igual a 1. Então, analisando esses valores, tem como a gente determinar a parábola correta? Tem. Primeiro, se a gente está vendo que a é negativo, como a gente falou anteriormente, quando o valor de a é negativo, a gente já sabe que a parábola vai ter o seu vértice voltado para baixo. Então, nós vamos eliminar a alternativa A, que tem a parábola com sua concavidade para cima, e a alternativa B, que tem também a parábola com a concavidade para cima. Ficamos com a alternativa C e D. Agora,
Dessas alternativas, como saber qual é a correta? Novamente, nós vamos analisar o valor de B. Olha só, aqui nós temos que B equivale a 0. Todas as vezes que não existir o valor de B na função, isso significa que a parábola ela vai se localizar centralizada em cima do eixo y. Ou seja, y vai cortar a parábola bem no meio. Agora, com essa informação, é só eu me perguntar, entre a alternativa C e a alternativa D, qual é a alternativa onde o eixo y corta a parábola bem no meio? Aí eu vou encontrar a resposta correta. Pessoal, então é isso. Eu espero que esses comentários possam ajudá-los a responder esse caderno 4. Entendam que é um caderno que não tem um nível de dificuldade muito grande. Eu idealizei para que ele possa servir como uma revisão dos conteúdos que a gente trabalhou durante esse semestre e eu tenho certeza que vocês vão dar conta de respondê-los. É isso aí e até a nossa próxima aula.